Mente em Foco. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E hoje é um dia muito especial para você que está aí. Pega papel e caneta. Aproveita esse momento que você vai receber um conteúdo fantástico para a sua história. Tenho absoluta certeza que você vai mudar o seu foco aí na vida. E eu vou apresentar duas pessoas que eu tenho muito carinho, muito amor, que são pessoas que para a minha vida assim, transformou muita coisa. E até brinco, né? Tem gente que fala, você é terapeuta, você já resolve tudo na sua vida. Eu falo, não é bem assim. Todo terapeuta precisa de terapia, todas as pessoas precisam de uma segunda pessoa para trazer aquele olhar para a gente tomar consciência. Então, hoje com a gente vai estar o meu psicanalista. Olha, eu provo que eu faço, né? Ele não vai me deixar mentir aqui. Eduardo Bicudo, ele vai se apresentar com essa... Eu nem vou falar do currículo dele, porque, cara, é maravilhoso. É mais de 9 anos aí com psicanalista. E a nossa querida Amanda Lopes, que também foi uma pessoa que mudou muito a minha visão de vendas. A gente já teve uma pessoa falando de vendas, porque comecei a olhar para esse modelo de vendas. E hoje a Amanda, ela soma com esse olhar, que não é vender só por vender, né? É vender pela emoção, é vender pelo ser humano que somos. Então, vou deixar aqui de blá, 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 e vou deixar vocês aproveitarem muito dessa galera. E eu quero que você aí que está vendo, pode colocar perguntas, não importa. Já passou o dia, coloca, que eu tenho certeza que eu vou enviar para eles vão entrar em contato com você e vai te ajudar muito aí na sua dúvida. A gente tem um tempo muito curtinho e a gente quer aproveitá-los ao máximo. E aí, Eduardo, Amanda, vou começar pelas damas, tá, Eduardo? Por favor. Ok. Amanda, se apresente para a gente, por favor. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui. Uma pessoa muito querida, Mônica. Obrigada também, Eduardo. Muito feliz em estar aqui com a audiência. Bom, eu sou Amanda Lopes, conhecida como a Imperatriz das Vendas, porque trabalho na área de vendas aí há mais de 15 anos, liderando times comerciais e vendendo. Eu já vendi mais de 15 tipos de produtos diferentes e eu usei toda essa expertise para montar uma mentoria onde eu ensinasse as pessoas a venderem também. Uau! Só que o que eu percebi? Eu dava a faca e o queijo para as pessoas e elas travavam às vezes. Eu falei, gente, mas eu estou mostrando como se vende, por que a pessoa não faz? Tem ali o protocolo certinho, Exato, né? Tá eu tudo faço ali. dar certo. Eu percebi que faltava um pouco também de inteligência emocional. A pessoa que tem muitas crenças limitantes, crenças de não merecimento, ela demora muito mais ou ela nem consegue quebrar essas barreiras para vender. E aí fui eu estudar sobre inteligência emocional. Fui para o IBC, me formei em self-coach e consegui entender um pouquinho do poder ali do subconsciente, das crenças limitantes. Olha que legal, E você eu está trouxe falando isso do pras coach, vendas. né? Que hoje em dia, não cortando, deixando você continuar, mas que Imagina. veio à minha mente é que as pessoas criaram também uma rejeição do coach, né? E infelizmente, o mercado brasileiro trouxe pessoas não muito qualificadas, né, para representar, assim como qualquer profissão, né, gente? Uhum. Existe um excelente médico ali que se propõe a estudar, um excelente psicanalista ou dentista, e tem outros que só querem ali o canudo, né? E falam que Exato. são, mas não estão ali avançando no conteúdo, no conhecimento. E aí você Sim. trazendo aqui o coach para gente. Sim. E aí o que acontece? Na verdade, a minha percepção de coach era outra também. Era aquela pessoa que ia para as redes sociais falar de uma frase motivacional, né? Mas é muito mais profundo do que isso. O processo de coach, ele é desenvolvido com base em realmente ciência. Então, a gente estuda o cérebro humano, como que ele funciona e como que funcionam as emoções. E que a gente toma a maior parte das nossas decisões pelo sistema emocional. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a trabalhar de forma mais assertiva nas vendas. E aí eu desenvolvi um método, ele alia a inteligência emocional aplicada às vendas, se chama método curar para vender. Então a gente cura as emoções
as raízes de rejeição, para depois a gente vir aplicar as metodologias da venda. Que legal. Eu digo que a Amanda é responsável para eu voltar esse olhar, né? Eu tinha criado um ranço assim, né? Também do coach, né? Eu vim para São Paulo por conta do coach, né? Eu vim para a primeira escola de pós-graduação de coach no Brasil. A gente queria implantar em São Paulo, que aqui, né? São Paulo é de todos, né? Então a gente trouxe essa ideia e aí com percepção com pessoas, né? Sim. E que hoje eu entendo que eram comigo, né? Com a minha infância. E o responsável por isso também, a gente vai falar com ele, né? É uma pessoa que me trouxe muita luz e Deus colocou essas duas pessoas no meu caminho e falou, amor, resgata, né? É você, bora lá. Assuma que você é vendedora, sim, que você tem os seus projetos, que você tem a sua jornada. Não abre mão. Você está querendo ser a vítima aqui? Não. Bora lá, vamos crescer. E aí foi quando eu conheci a Amanda, trazendo aí essa metodologia. E eu falei, olha, que pode ser legal. E também conheci aqui o meu querido psicanalista, Eduardo, que me fez chorar muito, confesso. Porque eu queria ser a vítima, né? E graças a ele eu não sou mais a vítima. E a gente está aqui para falar um pouquinho do poder da psicanálise também, né, Eduardo? Se apresenta para a gente, por favor. Sim. Não era a intenção fazer chorar, mas... Não, mentira, era. Não um fim específico, mas faz parte do processo. Obrigado pelo convite, por estar aqui, poder contribuir com essa visão sobre a psicanálise, que ainda não é tão difundida, não é tão conhecida. Eu sou psicanalista, como eu estava dizendo, com a formação no divã, com análise pessoal, análise em grupo, e depois com muito estudo teórico. Mas isso começa lá atrás, quando já menino ainda, começa a questionar qual o sentido disso tudo, o que é que está acontecendo, o que é isso que a gente chama de vida. Que é normal do ser humano, né? É normal, é intrínseco essa investigação, eu não entendo. E aí eu quero saber o que é. Então frequentei aulas de catecismo, saí, depois mais velho, centros espíritas, kardecista, bebi ayahuasca por 5 anos num centro em Mogi das Cruzes também. Depois, quando eu saí de lá, eu me engajei na psicanálise e aí eu entendi que era o caminho para poder entender um pouco mais de mim e dos outros. A formação foi se dando. Em paralelo, eu já tinha me formado em Direito, fiz algumas pós-graduações. Embora o Direito falem que é parte humana, né? Só que não, né? Eu também estou fazendo uma faculdade de Direito, estou aí terminando. Eu falo, cadê a parte humana daqui, né? Cadê, né? É verdade, o Direito, eu acho que hoje perdeu um pouco desse caráter, mas se você se aprofundar na filosofia do direito, ou na filosofia como um todo, vai fazer muito sentido, inclusive para a própria psicanálise, para a sua própria análise pessoal, para a sua vida, para esses destravamentos, né, para o foco, para uma melhor mente. Então, correu em paralelo essa formação do direito, mas que acabou ficando de lado. Então, eu não atuo, já não tenho mais libido para isso e é direcionado totalmente à psicanálise. Na psicanálise, eu também sou psicanalista, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, cada vez que fala, você tem essa formação? Porque eu sou muito curiosa. E antes eu conflitava com isso, né? Falava, meu Deus, será que eu não sei o que eu quero da vida? E depois, né, agora com 50 anos aqui na porta, eu falei, nossa, é porque uma coisa vai, né, suprindo outra, né? É uma corrente, né? Que ela vai crescendo e isso vai dando força para a gente ser quem a gente é. E antes era um conflito, e foi na psicanálise que eu parei de conflitar e comecei a aceitar essa minha jornada, porque é da minha persona, ser curiosa, né, pesquisar e querer entender profundamente as questões humanas, né, eu acho muito legal. E o Eduardo também fez administração, né? Também foi a primeira faculdade, achei que era isso. Eu tinha estudado mecânica numa escola federal, saí de lá, não queria mais estudar exatas, estava exausto de estudar. Falei, vou estudar algo mais tranquilo, sem querer ofender os alunos de administração de empresas, não é isso. Mas a escola federal foi traumática em termos de estudo.
E fiz a administração, mas também não era, passou um tempo direito e aí se encaminhou dessa forma. Hoje, eu falei recentemente para minha esposa que eu me vi assim e falei, puxa, eu me tornei a pessoa que eu sempre quis ser. Que bom. Isso foi uma realização enorme. Muito bom. Que legal. Isso é muito bom. De um modo que eu nem imaginava que seria. Eu imaginava que eu queria ser de um jeito, eu tinha uma imagem assim, de uma forma, fazendo determinadas coisas em tal lugar, mas na essência eu me torno aquilo que eu queria ser de um jeito que eu não esperava. Se você fosse aconselhar, eu sei que psicanálise não é nada de aconselhamento, né? Que as pessoas associam, né? Psicólogo, psicanalista, padre, pastor, acaba querendo colocar ali no mesmo. Não é aconselhamento, mas com a sua experiência como humano que você é, se você dá um conselho a um jovem que está começando a sua vida profissional agora, qual conselho você daria? Para estudar. Procurar se envolver um pouco com filosofia, principalmente introdução à filosofia, uns conceitos básicos, é muito importante. É tratado como bate-papo fugaz, a filosofia, mas não, é bem importante e, na medida do possível, se puder, fazer análise, para poder se ver e entender se aquilo que ele pensa que ele acredita que está sendo, é realmente a realidade do que está acontecendo. A gente vê que a família influencia muito nas decisões, muito. Né? Muito. Sim, e a gente entende que hoje, eu falo que eu sou psicanalista há 15 anos. 15 anos atrás, a psicanálise ainda era uma coisa mais elitizada, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Era algo muito caro, não tinha acesso. Hoje não, a gente vê muita associação, né? Já aí com esse trabalho aí para as pessoas no geral, né? Embora a Amanda, quando a gente estava ali atrás dos bastidores, né? Ela perguntou qual a diferença da psicologia e da psicanálise. Normalmente todo mundo faz isso. E eu, por muito tempo, como empresária, eu achava que psiquiatra, psicólogo e psicanalista era tudo médico de maluco e que eu não era louca, que eu não ia fazer terapia coisa nenhuma, né? Porque o que as pessoas vão pensar de uma empresária indo? E quando eu tive o câncer, que é logo direcionado para um psicólogo, eu não me identifiquei muito com a psicologia. E aí, na psicanálise, eu me encontrei e me tornei a psicanalista que eu intencionei ser. Mas fiz a psicologia também, porque percebia que tinha uma briga, né? Naquela época, hoje eu não sei mais como, tá? Porque eu falo com psicólogos, psicanalistas. Mas naquela época, psicólogo e psicanalista tinha né? Era box para tudo que era lado, era uma coisa. Por que você acredita, você, Eduardo, também já está aí há mais de 9 anos, que tem essa confusão na mente das pessoas que a psicologia, a psicanálise, é tudo a mesma coisa? Eu acho que é porque é pouco divulgado, né? Como eu disse, é pouco difundido, se fala muito pouco nisso. Uma diferença primordial é que a psicologia, você tem uma faculdade de psicologia. Então, a pessoa quer ser psicóloga, ela entra na faculdade, estuda 5 anos e sai com o título de psicólogo. Com todo respeito às faculdades de psicologia, o que vai determinar se é um bom psicólogo ou não é a pessoa, o quanto ela estudou, se dedicou. Como qualquer profissão, né? Como tudo, como né, sim. você havia falado. A psicanálise, a formação se dá no divã, na análise pessoal. Então, a pessoa no próprio autoconhecimento, no próprio desvendar das suas questões, da dinâmica psíquica, ela assistir isso acontecendo dentro dela, nesse movimento, ela pode ir se encaminhando por uma propensão a isso, a começar a se interessar, a estudar, e aí ela começa a desenvolver essa habilidade, vamos dizer assim. A psicologia vai tratar da parte consciente do ego, então aquilo que é visto, por isso é uma ciência, que você pode experimentar e testar os resultados. Já na psicanálise é mais difícil, porque você trata com as causas subjacentes, com o inconsciente, que é uma coisa que não se vê, ninguém
ninguém sabe exatamente o que é ainda, não há um consenso nisso. Há muitas teorias. Sim. Então não tem como você testar, provar, repetir, ter os mesmos resultados. Tem muitos estudos nessa direção que já qualificaria, eu entendo, como ciência. Mas, como tem esse pequeno entrave, a formação se dá assim. E é curioso, porque a formação do psicanalista hoje, ela vem desde Freud. Então, Freud meio que pensou nisso. Então, e ele como médico, né? Como médico. Se eu sou psicanalista, é meio que se houvesse um fio ininterrupto até ele, passando a psicanálise de analista para analisando, e foi passando, até chegar em mim. E possivelmente algum outro paciente se torne psicanalista num encontro. Legal, né? É muito comum. Eu já tive vários clientes de psicanálise que se tornaram alunos e hoje são profissionais. É muito comum, realmente. Muito. Legal. Acho que 80%, né, das pessoas que passam ali pela análise, elas vão buscar aí esse autoconhecimento e se tornar um profissional, porque faz muito sentido para ela, né? Faz muito sentido para ela. É uma descoberta real. E foi o que a gente falou, né, Amanda? O que eu faço primeiro aí nessa busca do autoconhecimento? Sim. E hoje a gente tem, nossa, Um leque, né? um leque e muita coisa. Cada dia com a tecnologia, Tem então, algo né, novo, né? a gente descobre uma técnica nova, Verdade. uma metodologia nova. E às vezes não é muito nova, né? Só mudou o nome. Mas tem uma Verdade. raiz, tem uma base, né? Acho que a psicanálise, ela traz essa base aí, né? Dessa descoberta humana aí, do psique humano, e essa evolução do ser a partir daí. Legal. Poderia, então, dizer, doutor Eduardo, que a psicanálise ela é muito mais individualizada, então, para cada indivíduo em específico, sendo que a psicologia ela abrange um todo, com uma ciência, a psicanálise ela vai mais a fundo em cada ser humano? Poderia ter essa diferença? Sim. Então, O trabalho basicamente é isso, então, né? Predominantemente individual. Legal. Porque ela entende que cada ser ele é único, né? Sim. Cada ser é único e a experiência é única também, né? Estamos os três aqui, cada um está tendo uma percepção do meio, né? Está tendo uma construção aqui de uma imagem, de um sentimento nessa relação, né? Estamos no mesmo lugar, vivendo a mesma história aqui, aqui cada um com a sua. Então, não tem como a gente tratar no coletivo. Aí a psicologia entra no comportamental, né, Eduardo? Sim. Que aí é do grupo, né, do coletivo aí, que influencia muito o indivíduo também, né? No que emerge, no que vem à tona, né? Sim. É individual, porém as raízes, elas têm sempre algo em comum. Então, você procura a sua análise, você vai buscar dentro da sua individualidade as suas questões, seus enunciados e como você quer respondê-los. E só você pode responder dessa forma. Sim. Mas você pode chegar na mesma conclusão que a Mônica, que eu, que o Fernando. E uma coisa que você falou faz muito sentido. Eu acredito que por falta de conhecimento, as pessoas não busquem a psicanálise. Porque a primeira coisa que eu falei ao sair aqui da sala foi: eu quero fazer psicanálise. Por 5 minutos que nós conversamos sobre o assunto. Então, eu acredito que realmente é um assunto que tem que vir à tona, que as pessoas precisam conhecer, porque é um processo de autodescoberta. E como você relatou, muitas pessoas procuram por várias formas para se conhecer, para entender o que tem aqui dentro de mim. E talvez seria mais fácil do que o que elas imaginam, né? Muito mais simples, né? O ser humano tem o hábito de complicar as coisas, né? Muito. E por que será isso, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Para todo mundo que começa comigo, eu começo tentando ilustrar mais ou menos o que acontece. Então, eu dou o exemplo de um menino que está assistindo desenho e ele vê o tênis, sei lá, do Homem-Aranha ou do Ben 10. E aí ele se encanta com aquele. Ele vê as crianças correndo para lá, para cá, e tem os melhores amigos e dá risada, ela é feliz, ela chuta a bola mais forte, corre mais rápido, ela quer aquele poder mágico daquele tênis. E aí um belo dia a mãe ou o pai dá o tênis para a criança, e ela fica, nossa, a primeira coisa que ela quer fazer
testar os superpoderes daquilo. E ela testa e vai brincar, ela vai correr, ela vai ser a criança mais rápida. No imaginário dela tá tudo acontecendo. E aí ela volta, depois de brincar um dia, chutar bola, etc. E o tênis está, evidentemente, sujo. Se não tiver ralado, enfim. É comum que aconteça da mãe ou o pai olhar e ver aquele tênis novinho que tinha acabado de comprar sujo, dar uma bronca na criança, às vezes até severamente. A criança não entende, ela olha e fala, mas o que eu fiz? Eu só estava sendo feliz, meus superpoderes, numa pureza infantil. E aí, ok, ela não entende, aquilo vai ficar ali de alguma forma, ela, numa segunda vez que vai brincar com o tênis, esse exemplo tem algumas vertentes, eu prefiro essa, para ilustrar melhor. Então ela vai sair para brincar e ela vai estar brincando lá na rua, com algumas coisinhas, vai ver os amiguinhos passando para lá e para cá, e eles vão falar, vem brincar, vamos chutar bola. E ela vai falar, não, tô bem aqui, tô bem, mas ela tá olhando, querendo estar lá. Porque quando ela chegar em casa, ela vai chegar e falar, olha mamãe, não sujei o tênis. Olha como eu sou sabido, viu como eu sei? Eu não sujei. A mãe vai falar, mas você é muito lindo, eu te amo, viu como você é? Né? Isso sistematicamente, repetidamente, continuamente, instante após instante, você vai criando o que a gente chama de persona. Você cria uma personalidade para atender aquela necessidade da mãe. Aquela necessidade da mãe, do pai, do afeto. E aí, pronto, tá pega. E aí leva para a vida. Legal, leva para a vida. Muito legal. E aí, às vezes, a gente se torna um adulto que morre de medo de várias situações e não entende o porquê. Aí eu acho que isso não é para mim, acho que eu não mereço isso. Na verdade, você foi podado ali por muitas formas, né, na infância e carrega essa criança até hoje, né? Que causa todas essas cravas. É. A pessoa vai arrumar um trabalho de vendas, que eu acho incrível. Trabalho de vendas, o vendedor, eu acho uma das profissões mais fantásticas que tem. E que todo mundo deveria, né? Exato. Tinha que estar ali no jardim de infância, né? As vendas, né, Amanda? Olha, eu acho que essa conexão de hoje foi divina, vamos dizer, porque trazer realmente as vendas, né? Mas saber que tem travas que vão fazer com que essa pessoa não produza é sensacional. O casamento do emocional, da inteligência emocional, com a psicanálise, a psicologia e as vendas, eu acredito que é o futuro. Sim. São coisas que na escola do meu filho já existe uma escola de inteligência emocional e eu fico muito feliz com isso. Então, as escolas deveriam ter, desde o princípio, uma matéria específica para inteligência emocional. Sim. E vendas também, vou levantar essa bandeira aqui. Porque a gente nasce vendedor, né? Sim. Quando a gente está ali com a fome, né? Qual é o estímulo que a gente tem para conquistar aquela sobrevivência, né? Verdade. Então, como a gente aprende isso? Que vai influenciar o resto da vida, né? Como que eu vou conquistar as coisas na minha vida? É verdade. Né? Se mamãe já soubesse disso, já estimularia melhor, né? Já. Filho, vamos aqui, né? Vamos trabalhar essa conversa, vamos negociar isso, para você ter essa capacidade no futuro, né? De argumentar sobre aquilo que você quer entregar e quer receber também. Né? Eu acho que vendas, ele é a partir dessa consciência de sobrevivência da humanidade. Né? Ele parte daí, não está na alma, não tem uma necessidade, mas é a sobrevivência, né? Ela é algo inato do ser humano que muitas vezes é provocado ao medo, né? Ao sujo, né? Moral. Exato. Né? Eu entendo que as vendas está ligado diretamente ao desejo, né? Tanto do vendedor quanto do comprador, do cliente. Eu falo que assim, as vendas, ela é uma troca. E essa troca tem que ser muito justa. Sempre que eu ensino de vendas, sobre vendas, as pessoas perguntam assim, Amanda, para vender, eu preciso falar o quê? Da dor do cliente? Óbvio que eu tenho uma dor de dente, eu vou ao dentista, é muito mais fácil daquele cliente comprar. Mas eu preciso ter genuinamente o desejo de ajudar. Se eu tiver o desejo de ajudar aquela pessoa, ela vai pagar pelo meu serviço, porque eu estou resolvendo o problema dela, seja uma necessidade, um desejo ou uma dor, mas tem que ser genuíno. Se não for genuíno, se de fato eu não quiser ajudar a pessoa e estiver só observando a troca financeira,
eu posso até ter êxito, mas não dura por muito tempo. E se esse dinheiro vier, vai ser um dinheiro que não vai ser bem empregado. Então, eu falo que as vendas, é óbvio que vai trazer um financeiro, mas é uma troca, e tem que ser uma troca justa. Se a gente fosse levar para a psicanálise, Eduardo, esse contexto de pessoas terem dificuldade de vender, né, de se apresentar, porque quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu estou me vendendo, né? Quando eu vou apresentar o meu TCC lá na faculdade, eu estou me vendendo. Sim. Quando eu estou aqui com a minha família, eu também tenho que me vender, né? A forma de como eu estou me apresentando ali é uma venda. E por que tem tanta gente com esse preconceito com o vendedor, com as vendas, que não consegue ali? Basicamente, quando Pedro fala de Paulo, eu sei de Pedro. Já dizia Freud. Então, O meu marido vai morrer de rir, porque eu falo isso o tempo todo, ele está ali nos bastidores. Aí ele até brinca. Quem falou de quem aí? Eu gosto muito desse exemplo. então quando eu tenho uma aversão, seja pelo vendedor ou por qualquer outro tipo de pessoa ou comportamento, enfim, eu estou vendo em mim, eu estou vendo na pessoa algo em mim que me incomoda. Não dá para dizer exatamente o que é, precisaria investigar. Eu vejo uma pessoa que rouba e eu me incomodo porque ela roubou. Não quer dizer que eu sou ladrão, mas há algo em mim que faço julgá-la de um determinado modo. Então, ela roubou porque ela isso. Esse isso é o que revela em mim. É o que eu vejo que ela pode ser e que eu não quero ser visto daquela forma. Então, se eu vejo um vendedor e tenho uma aversão, não gosto muito, ou o próprio vendedor que vê o cliente, se sente inseguro e com alguns ele se sente mais apto a fazer uma venda, uma abordagem, com outros não. Então, é porque em cada um ele está vendo algo, está sendo jogado uma luz nele que ele não quer lidar. Esse travamento normalmente se dá nesse momento. Eu esbarro em algo que eu não quero lidar e aí a coisa não flui, não sai, não vai, eu saio meio emperrada. É como se tivesse um pensamento intrusivo ali, interrompendo, fazendo um ruído. A ideia é entender, então, e reconhecer honestamente que eu tenho essas questões difíceis que eu jogo no outro, que está em mim, que eu não quero ser visto assim. Quando eu entendo isso, eu me liberto. Sim. Legal. Ou seja, eu acho que todas as pessoas deveriam estudar sobre vendas e sobre psicanálise. Levanta esta bandeira aqui. Vamos levantar. Rô, você que está aí em casa, ouvindo a gente, você deve estar pensando aí e autoanalisando também. Mas aonde eu fico irritado aí na minha vida? Aonde isso me provoca? E não, isso é do outro. Não tem nada. Fulano que me provocou. Foi fulano que falou tal coisa, eu tô aqui quieto. Eu só estava pensando, por que esse fulano apareceu aqui para mim? Não é assim, Eduardo? Bem isso. É sempre o outro, né? É o presidente, é o rei, é Deus, é todo mundo. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém pra gente culpar. Eu tiro um, põe o outro no lugar, constantemente. Eu escuto muitas pessoas quando eu vou estar treinamento, falam, amor, agora é moda, né? Todo mundo fala que a culpa é da mãe, a culpa é do pai. É sempre no lugar de vítima, né? Fizeram comigo, não foi justo o que fizeram, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, como que a pessoa pôde fazer isso comigo? Eu sou sempre vítima da história, né? É sempre assim. E o seu desafio ali de treinar essas... Eu sei que você trabalha com mulheres especificamente, né? Sim. Treinar essas mulheres para construir essa visão de vender, né? Porque a venda está muito associado mesmo àquela coisa do vamos negociar aqui, isso aqui custa tanto, aí eu vou ter um joguinho ali de colocar mais, depois eu jogo menos, parcelo. Ontem eu estava com uma reunião com uma equipe e ele falou assim, quanto que é a sua mentoria? Aí eu falei, o preço que termina com 97. Você já sabe o jogo de 97. E aí eu ri, né? Porque eu vejo os números com uma outra mentalidade, não de manipular e tal. E aí, quando a gente
eu pensando, né, Amanda vai lá, eu vou provocar ela para falar isso, que não é a Mônica que está falando lá, é outra pessoa, e isso vai validando o que a gente pensa. Sim, sim. Na verdade, assim, a gente trabalha muito com a questão de gatilhos, né? Então, a gente tem gatilhos mentais que a gente precisa sempre estar ativando, porque a venda em si, ninguém gosta de comprar e talvez não gostem de vendedores, aí depende da pessoa individual, né? Mas as pessoas gostam de consumir, isso é fato. Nossa economia nunca parou e nunca vai parar. Pode ter a crise que for, né? Exatamente. Então, além dessa questão dos gatilhos, que é muito importante, a gente sempre saber o que a gente quer trazer do nosso cliente, existe algo que é muito mais forte, que é o valor. Então, quando eu vou formar ali uma pessoa na área de vendas, ela precisa entender que o outro, que o cliente, ele tem que enxergar o seu produto ou seu serviço com um valor muito maior do que o preço. Porque preço é essa caneca aqui, vou vendê-la por R$ 49,00. Isso é o preço. Mas qual o valor dessa caneca para mim? Essa caneca é da melhor mente, da Mente em Foco. Essa caneca me recorda o dia em que eu estive no podcast com a Mônica e com o Eduardo. Foi um momento inenarrável. E para eu ter acesso a esse momento, eu vou levar essa caneca por R$ 599,00. Então, quando eu agrego emoção, quando eu agrego valor naquilo que eu estou oferecendo, eu consigo também aumentar o meu ticket médio, vender muito mais, sem que o cliente se sinta prejudicado, porque eu não estou preocupada se é 59, 49 ou se é 599. Eu quero levar essa memória, esse valor que eu enxerguei. Momento, né? É muito legal. E as pessoas nem se dão conta, né? Exato. De que o momento, a importância do estado presente, de estar ali naquele momento, Exato. o valor daquilo. Uhum. E às vezes elas perdem a oportunidade por racionalizar o preço. Só preço. Ah, isso é tanto, então não dá, Isso não porque eu vende. vou comprar uma réplica disso ali, Exato. num outro momento, daqui a um tempo, e elas ficam conflitando emocionalmente. É isso. E as vendas, a gente sempre trabalha, então, em eu aumentar o meu valor e eu gerar também para o meu cliente uma sensação de segurança. Tem uma frase que eu levo para a minha vida que é assim: confusão não gera conversão. Então, se eu falo para o meu cliente 2 ou 3 coisas ali que ficam desconexas e ele não entende o meu real objetivo, aonde que o meu produto, o meu serviço vai transformar a vida dele, ele não compra. Ao passo de que se eu falo de forma clara, ele entende o que eu quero fazer para ajudá-lo, aonde que o meu produto ou serviço vai levá-lo, ele aumenta o valor percebido e aí eu posso cobrar o preço que eu quiser. Então é bem legal. Quando você faz a mentoria ali, você faz mentoria em grupo também, né? Sim, tem as mentorias individuais e em grupo. Em grupo. Quando está o grupo, ele é diferente quando está o indivíduo? A pessoa que compra ali para você aquele momento e fala, eu quero ficar aqui quietinho, me ensina. Como é essa experiência? Para o pessoal saber aí, não, eu prefiro individual, não, o coletivo vai ser bom para mim também. Sim. Então, os treinamentos coletivos, geralmente a gente faz quando são empresas. Então, Amanda, eu tenho aqui 8 funcionários, treino o pessoal da minha empresa. A gente vai atuar sempre nos princípios lógicos da venda, tá? Só que ali eu não olho individualmente. Então, eu vou tratar de métodos. Como que você vende? Existe um passo a passo. Eu crio rapport, eu crio conexão, eu explico dos benefícios. Isso é uma coisa. Só que existem pessoas que têm bloqueios emocionais, que vão mais a fundo. E eu vou ensinar a técnica de venda, só que ele não se acha merecedor de fazer uma venda de R$2.000. Por quê? Na infância dele, ele sempre lidou com... lidou, né? Agora fugiu a palavra. Ele sempre teve que lidar com a escassez. Então, o que eu faço? Nesses casos específicos, eu atendo individual. Eu falo, olha, você precisa de um contato mais individual, por quê? Porque a gente vai tratar primeiro essas crenças limitantes. E aí, quando eu tiro essa crença limitante da frente, eu consigo atuar mais efetivamente. Então, por isso que eu falo, a mentoria em grupo, ela é excelente. Porém, se a pessoa tem muitas travas e muitos bloqueios, eu tenho que tratar do indivíduo. E no grupo, né, gente, que trabalha com treinamento, né, o
Eduardo é mais o indivíduo, tá ali, né? Aham. Eu falo que o trabalho no divã é de formiguinha, né? Uma construção com o Isso, indivíduo, e de extrema importância. sim. O coletivo, para o profissional, eu acho que é até melhor, né? Que você coloca ali aquela energia e tem pessoas que vão, né, entrar em sintonia com aquilo, Isso, em vou. ressonância, vão levar até melhor do que foi entregue, né? Exato. E tem pessoa que não, né? Então é exatamente isso. Esses tempos atrás, eu dei uma palestra em um local e era nítido essa fala, porque tinham pessoas que choravam, que desbloqueavam, e me mandavam depois mensagem: Amanda, coloquei meu projeto em ação, só que tiveram pessoas que não conseguiram sozinhas. E aí elas me chamaram para consultoria individual. Então, acho que é mais a questão de observar. Esse grupo aqui está pronto para receber esse conteúdo? Aí a gente trabalha no grupo. Eu tive 1 ou 2 ali que eu vi que não fizeram a dinâmica, que não evoluíram. Aí são pessoas que a gente chama para fazer a mentoria individual. Hum. Porque no final é sempre o indivíduo que tem que ser visualizado, né? Cada ser, ele é único, É. né? Eu acho que o ser humano eu sou apaixonada por ser humano, gente. Eu sei que é a era da tecnologia, tem muita coisa facilitando aqui nos computadores, é legal. Eu não posso ter resistência, né? Eu sei que eu não posso ter resistência. Eu estou lutando, eu vou evoluir nisso. Achar o botãozinho que vira para, né? Para a gente se conectar aí com esse coletivo, porque é importante, a gente Sim, está sim. nesse planeta, a gente tem que se conectar. Mas como é maravilhoso encontrar o ser humano no despertar de consciência de que é ele, né? Eu acho que o Eduardo deve ter tido muita experiência com isso em divã, né? De cara falar, Muito. entrar ali e daqui a pouco ele ser independente, né? Seguir a vida, né? Eu acho que essa é a mágica de ser humano. E eu gosto muito da referência as pessoas chamam de livro preto, eu falo que é a Bíblia Sagrada, que acho que é uma referência de estudo de comportamento, né? A gente vai pegar aí sociedades muito antigas e vamos comparar com o comportamento humano de hoje, não muda muita coisa não, né? Por mais que tenha vindo, que eu acho que é o psicólogo dos psicólogos aí, né, Jesus de Nazaré, trazendo essa fala do amor, da fé, né, do comprometimento do indivíduo com ele, esse despertar de consciência, que não é só sobre comer, dormir, ver um território, era além disso. É uma fala atual, né? Até hoje as pessoas estão adormecidas, ainda estão na necessidade de alguém fazer algo para elas, que seja Deus, seja o governo, enfim. E eu vejo que está crescendo muito um grupo, levantando uma bandeira de falar, opa, a gente está aqui, né? Mas cada um tem a sua responsabilidade. Legal, de ser protagonistas, né, da história, porque quando a gente se coloca, acho que nessa situação de que o outro precisa me salvar, o governo precisa fazer, eu vou voltar agora e dessa vez vai mudar. E a gente não se coloca como protagonista da história, a gente não vê mudança nem na nossa vida e nem na vida das pessoas. Eu fui uma pessoa que por muito tempo eu fui vítima. Eu acho que essa fala sua do início, Eduardo, tem muito a ver com pessoas que querem fazer uma ruptura. Então eu procurei de diversas formas me conhecer, porque eu falava, tinha alguma coisa de errado. Como só comigo dá errado? Não pode ser assim, né? Eu não posso só sobreviver. E aí a gente começa nessa busca interna, em algum momento ela é externa, então eu vou estudar, eu vou procurar alguma coisa, mas aí quando a gente se encontra com nós mesmos, a gente olha e fala, opa, o problema maior era eu. Então não era o que o outro fazia comigo, era o que eu permitia que o outro fazia. Mas não Como é eu fácil. levava isso? Não é fácil. Isso dói, né? E aí a gente entra em várias vertentes, como o perdão, né? Hoje eu falei sobre isso com uma das minhas mentoradas. Mas fulano fez isso comigo? Eu tinha essa visão. Só que quando a gente libera o perdão, não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente é estratégico também. Porque a gente sabe que carregar a mágoa, o rancor, vai fazer mal pra gente. Então a gente libera isso, e aí a gente consegue, de fato, tirar a responsabilidade do outro. Porque não é o outro que vai me fazer feliz ou realizar os meus sonhos. Eu vou arregaçar as mangas e vou, primeiramente, transformar a minha vida, né? Me conhecer,
E a partir desse ponto, eu consigo transformar a minha família, a minha sociedade e, quem sabe, muito mais pessoas, né? É uma fala muito comum de hoje em dia também, né? A gente vê aí livros, podcasts, né? Imersões, todo mundo tem alinhado com essa fala que é o perdão. Mas o que é o perdão, Eduardo? Vou provocar aqui. Quando você falou do perdão, Amanda, eu estava pensando aqui e lembrei da caverna do banquete do Platão. E tem um trecho que ele está narrando, Sócrates narrando Diotima, que é quem fala para ele a respeito de Eros, do amor e tal. Aí tem um trechinho lá que ele diz que, então, Eros, ele deseja o belo e o bem. Resumindo. Mas, porque ele não tem. Ele deseja o belo porque ele não tem. Então, as pessoas desejam o que não tem. Então, ele cita o seguinte exemplo. Quem é alto não deseja ser alto. Se eu não sou alto, eu desejo ser alto. Mas imagine que eu estou com alguém que eu amo, então eu já não desejo aquela pessoa, porque ela já está comigo. Mas aí eu digo, eu a desejo. Eu estou querendo dizer que eu a desejo no momento futuro, eu quero que isso continue. Com o perdão é mais ou menos, eu entendo que segue o mesmo caminho de Eros e desse amor, porque você só vai precisar perdoar aquilo que falta. Se não te atinge, você não há o que perdoar, se não te afetou, não mexeu com algo dentro de você que desajustou e que você precisa alinhar para poder perdoar, vamos usar esse termo, para se harmonizar de novo com alguma pessoa ou determinada situação. Legal. Eu até tosse. Vai dar excesso de tosse aqui, porque perdão é algo muito profundo, gente. Eu dou o exemplo assim. Então, imagina que você está num quarto escuro, totalmente escuro, e você anda e esbarra em algumas coisas, e você está ali, tem um cheiro, seus sentidos estão envolvidos aí, mas está escuro. Alguém acende a luz. Aí você olha, aquele quarto está uma zona, uma bagunça. Você toma um susto e fala, meu Deus, a culpa é da luz. Apaga a luz. Né? Então, se acende essa luz e eu estou bem com isso, então eu não culpo quem acendeu a luz. Eu olho e falo, então vamos arregaçar as mangas e começar a colocar as coisas em ordem. Organizar, né? Ou eu poderia, imagina que eu dissesse, Amanda, você é um homem muito chato. Você vai olhar para mim e vai dar risada. Você falou, Eduardo tá maluco. Como assim? Tá me chamando de homem? Ele não tá vendo que eu sou uma mulher? Ok, mas se eu dissesse, Amanda, você é uma mulher muito chata, e você falar, por que ele falou isso? Né? O que ele quis dizer? Sim. E aí dentro de você começa esse processo. Né? De autoanálise. Aí quando você volta no processo e vai desmontando isso, e vai entendendo que você não é uma chata, aí está configurado o perdão. Mas isso é muito legal. Eu passei pelo processo de autoconhecimento e a minha mentora falava assim para mim, parecida com essa fala, Amanda, você tem os cabelos vermelhos. Seus cabelos estão horríveis vermelhos. Eu falei para ela, mas meu cabelo não é vermelho. Ela falou, então, é desse jeito. Quando alguém vai te atingir, você só vai permitir se você se enxerga daquele jeito. Então, faz muito sentido. Mas tem pessoas, doutor, que muitas vezes ainda não tem essa consciência e ainda tem esse sentimento de que alguém fez mal. Né? Então, como que... Eu vou fazer uma pergunta. Posso, Mônica? Aqui é bate-papo, gente. Então, existe alguma forma dessa pessoa conseguir liberar essa situação? Assim, ok, a pessoa, na minha cabeça, me fez mal, a culpa foi dela, porque eu ainda estou na situação de vítima. Qual que seria o primeiro estágio para essa pessoa conseguir se libertar dessa sensação? Espera aí só um pouquinho, Eduardo. Pega papel e caneta aí, aproveita, agradece depois a Amanda Lopes, que aqui a gente está tendo um divã gratuito para você aí. Para tudo e foca nessa resposta. O primeiro que não são algumas pessoas, são todas elas. Eu, você, todo mundo faz isso. Essa é uma dinâmica humana. Sim. Não é uma exclusividade.
Sim. Pessoa, eu sou vítima, é uma ideia egóica. Tá. Porque, olha, sou eu, vi o que fazem comigo, vi o que Uhum. falaram de mim, né? É um egocentrismo, a gente pode dizer. Para a pessoa sair disso, eu ainda não conheço outra forma, senão ela voltar e olhar para dentro de si aquilo que ela acha que é um desvio dentro dela. Uhum. Se eu falo assim, a Amanda é chata, e você se incomoda, é porque em alguma medida você se vê chata. Uhum. Digo você, mas qualquer pessoa, Uhum. quem está ouvindo. Uhum. Eu me disseram isso um dia, eu comprei essa ideia em algum momento. Sim. Eu acho que me descobriram. Eu tento esconder. Ninguém age de um determinado modo para parecer ser alguma coisa, alguma pessoa. Todos agem de um determinado modo para esconder alguma coisa. Né? Então, você volta lá no menininho do exemplo, então ele vai lá e mamãe, como eu sou lindo e tal. Ele faz aquilo, não é para ter o afeto da mãe, o amor, tem isso. Mas a raiz disso se ela não souber que eu tenho essa vontade pecadora de ir brincar com o tênis, que isso está dentro de mim, então ela vai gostar de mim. Não é exatamente o tênis limpo. Uhum. Entende? Então, o que eu quero esconder? Às vezes é uma coisa simples, que de tão simples passa batido. Olha que legal. Mas toma uma proporção enorme. Pessoas com depressão, por exemplo. Ontem eu estava falando com um paciente que saiu de uma depressão e ele sacou na hora, e gozado, porque ele não tinha percebido isso, inclusive no período de depressão dele. A pessoa está lá com a depressão e ela tem um problema. Aí ela chega, alguém pergunta, mas o que você tem? Eu tenho isso. O Eduardo me chamou de chata, por exemplo. Uhum. Gente, a Amanda não é chata. É só um exemplo. Que por ela favor, é muito legal. É só uma metáfora, não tem nada a ver. É o Eduardo provocando ela a ir pro divã, tá bom? Já tá quase marcado aqui a Opa! consulta. Então, por exemplo, isso me chamou de chata. E aí você fala isso para uma outra pessoa, Uhum. A outra pessoa, na melhor das boas intenções, Uhum. imbuída de um bom sentimento, vai dizer para você, não, isso é bobagem, você não é isso não é nada, Uhum. não fica assim. Uhum. Mas você que está sofrendo com aquilo é muito real, é muito grande, importante. E vem uma pessoa de fora e diz que isso não é nada. Nossa, olha só. E aí eu não falo. Eu guardo aquilo, eu me volto para esse objeto, que é minha chatice, entre aspas, Uau. e fico ali e não falo. Quando alguém perguntar, não é nada, não sei. E muitas não conseguem nem elaborar. A maioria, né? Por um momento. Isso pode se desencadear, então, uma depressão por um simples rótulo que alguém deu e essa pessoa não soube externalizar, né, para ela mesma que ela não é aquilo, e ela foi guardando até o ponto que não fala mais. Pode. Hoje eu vi um pôster no Instagram que mostra a foto da menina 6 meses antes, 1 mês antes, 1 semana antes, no dia que ela se suicidou e porque ela estava sofrendo de depressão. E todas as fotos, feliz, Olha só. vibrando, foi a formatura dela, então estava com amigos, tudo muito. E aí a mensagem é, quantas pessoas escondem a sua depressão? Né? Ou o fato de ter consciência que está, né, triste, que a depressão vem de uma tristeza que é alimentada, né? Eu fico triste, aí não olho para isso, deixo lá, fico triste de novo, algo me incomodou, tá lá, fica lá, e o montinho vai crescendo, né? Até o momento que eu não dou conta mais daquele sentimento, que fica até difícil procurar ajuda, né? Fica até difícil. Começar a envolver os aspectos fisiológicos, bioquímicos, vai precisar de uma intervenção médica, dependendo do grau. Porque ela evolui, né? A depressão ela vai evoluindo, começa leve, moderada e severa. Sim. Né? Até, e às vezes a pessoa não tem nem consciência que ela está sofrendo
E a família, às vezes, lida com frescura, preguiça, né? Ah, a pessoa é preguiçosa. Ah, ó, levanta, e a pessoa está ali lutando pela sobrevivência, né? E anulando aquela emoção, anulando aquele sentimento ali. Acho que é bem importante as pessoas que estão aí em casa fazer essa autoanálise. Como que está a minha emoção diante dessa dificuldade, né? Eu consigo enfrentar? Eu estou aqui, né, me escondendo? Ou tinha um personagem do Chico Anísio, me enxergou aqui novamente, né, o mineirinho, né? Eu escondidinha aqui, você me vê, que perturbação. E é mais ou menos assim que as pessoas estão lidando hoje com as emoções, né? Não, vou distrair a minha mente para não perceber isso. Né? Fico no celular, né? Crio agora com as inteligências, né? Não precisa nem tirar foto no lugar, gente. Posso falar que eu estou tomando uma taça de vinho em Paris e todo mundo vai acreditar, né? Que criou aquele cenário todo. E é muito, né, real aquilo, é assustador. Neurótico. Nossa, é assustador. Enfim, e as pessoas estão se escondendo nesses personagens que a gente... né? Que no passado, a gente ainda tinha um trabalho de construir esses personagens, né? Peraí, deixa eu me vestir hoje de Mulher Maravilha, né? Amanhã deixa eu me vestir de mãe, no outro deixa eu me vestir de... E hoje nem precisa mais, né? Tô deitada lá e já faço o personagem. Facilitou muito, né? E a emoção? Onde fica nessa história, né? E você falando é muito forte, porque é de se imaginar a pessoa lá numa cama, triste, ao ponto de uma depressão, mas está lá postando uma foto em Paris. Exato. As redes sociais mascaram muito. E aí entra também, acho que hoje realmente a gente está tratando de muita coisa aqui, né? Está pegando as anotações aí. Eu espero que você aí em casa já está pensando em pessoas, vai lá, convida, presenteie essa pessoa com a informação, que é esse o nosso objetivo, levar a informação até você, para esse despertar de consciência, para que você tenha foco numa coisa chamada vida. E vida faz a gente ficar mais tempo aqui, né? Porque o ser humano, ele precisa, né, do coletivo, porque a gente não tem capacidade de sobrevivência aqui sozinho, gente. É por isso, a gente não é bonzinho, não. A gente quer que você fique bem para a gente ficar bem também. Vamos fazer essa troca, né? Tanta coisa ruim que o pessoal está trocando aí, né? Assassinato, tragédia, nananã, né? Corrupção. Bom, vamos começar a fazer esse coletivo do bem, né? Porque fica mais fácil para todo mundo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a alimentar. Não é o caos, né? A televisão, você liga lá, nossa, terremoto, guerra, morreu, atravessou na rua, foi só... Cara, para. Vem podcast, tem um monte de gente boa aí, trazendo muita informação. Alimenta a sua mente com o bem. Eu garanto que você já vai começar a tomar pílulas aí de energia, né? E aí você começa a dar um passo para a vida. Compartilha aí com o pessoal. Então, assim, uma das coisas também que a gente fala dessa grande evolução pós-pandemia, né? Que teve um boom, talvez a gente iria viver esta evolução tecnológica daqui 20 anos. Mas veio a pandemia e tudo avançou de uma forma assustadora. Ela abriu espaço também para uma coisa chamada comparação. E a comparação, ela acaba com o psicológico da pessoa. Porque cada um está no seu momento, né? No seu desenvolvimento. E quando eu me comparo, então eu estou na minha casa e eu me comparo com a Mônica, que tem um podcast, que está trazendo pessoas maravilhosas, faz um trabalho com seus clientes, mas eu ainda estou começando. E aí, quando eu me comparo com ela, só que não para me inspirar, e sim para dizer, nossa, minha vida não é legal, a dela é melhor que a minha. Eu vou realmente travar, não vou conseguir produzir, e eu vou entrar num estágio de depreciação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de olhar para as redes sociais para se inspirar, mas a gente ter esse filtro de que cada um tem o seu momento de evolução, não é? Sim. Isso é muito forte. Inclusive, eu entendo que, não à toa, não sei porquê, mas é um movimento da própria vida, isso. Então, com a pandemia, esse fechamento, esse excesso de comparação das redes sociais, o indivíduo ele teve que se voltar para si. E aí, quando ele olhou, ele não gostou do que viu.
Então, eu olho a Mônica e falo, nossa, mas eu não consigo. Começa a fazer esse tipo de consideração. É o começo. Então, se começou a incomodar, o ideal seria procurar um tipo de escuta, de ajuda, de conversa, de análise, de terapia, de coach, para desenvolver alguma habilidade, para entender melhor isso. E um caminho onde pudesse começar a fluir uma saída. Isso. Só o fato, de repente você que está aí ouvindo, só o fato de você estar se permitindo a busca de um conhecimento, né, desses momentos, já é um primeiro passo, né? Eu tenho muito esse cuidado, né? Observar as pessoas, e quando eu vejo que a pessoa está muito anulada, muito num cantinho, pode ser uma criança, isso já me incomoda. Eu falo, opa, peraí, né? O que essa criança está vendo? O que esse ser está compartilhando ali no dia a dia? E o que ela está se alimentando ali? Né? Porque é um estado de depressão. Quantas crianças hoje em dia estão cortando os pulsos aí, né? Tomando. E os pais nem sabem. E os pais nem sabem. Não estão ali observando o outro. Estão muito ocupados, né, com esse ego. Né? Peraí, eu tenho que ser melhor, eu tenho que tirar a melhor foto, eu tenho que, né, fazer o social, tem que ganhar dinheiro, enfim, as necessidades. E aí a criança está lá. E a primeira rede social que a criança vê é a dinâmica dos pais, da família. Verdade. Exatamente. Né? E é o nosso futuro, né? Que a gente vai envelhecer, né? A gente vai... A tendência é a gente ir fechando o nosso ciclo para que outros venham dar continuidade. E qual o exemplo e qual o modelo que a gente está dando para que exista essa continuidade? Né? A gente, antes de começar o podcast, a Amanda estava conversando, a gente falando de filhos, né? O meu filhinho tem 30 anos, né? Então, minha criança, ele adora quando eu falo isso. Eternamente, meu bebê, eternamente bebê. Eu falo, olha, fica longe de mim. Porque se você vier na minha casa, você vai ser meu bebê. Não tem como desassociar isso, né? Meu cérebro está olhando o meu bebezinho, que sabe o que gosta, o que não gosta. O Johnny vai vir em casa fazer o pudim que ele gosta, né? Então, a mãe tem... E não tem como tirar isso de mim, né? Eu falo para a esposa dele, o problema é seu, agora você que se vire aí com ele. Mas o meu papel de mãe, ele vai ser para sempre, né? Mas essa associação que hoje... a mulher que trabalha fora, né, que às vezes, maioria das vezes ali é a líder da casa, né, que está, né, assumindo esse papel, que tem que dar conta de escola, filho, né, tanta coisa hoje, o tempo, né, parece que o tempo diminuiu, 24 horas sempre, né, mas parece que a 24 horas tem uma... Né? Verdade. Aí eu estou olhando aqui, eu falei, nossa, nosso tempo já está acabando aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta para vocês. Qual a dica que eu dou para essa mulher que, além de vender muito bem, de ser uma ótima empreendedora, precisa ser humano, olhar ali para aquilo que ela está deixando de legado? Ah, que legal. Posso falar olhando para elas? Por favor. Vamos lá. Primeiro, assim, se eu não falar disso, eu vou estar mentindo. Então, preciso falar de algo muito real. Se conheça. E não é porque eu estou aqui na frente de vocês, não, mas o meu processo de transformação, ele começou na medida que eu quis me conhecer, me desenvolver, ser melhor como pessoa, não ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que eu fui ontem, como mulher, como esposa, como mãe, como filha também. E às vezes a gente quer ser melhor esposa, melhor mãe, mas a gente também não honra os nossos antepassados. Então, quando você se coloca nesse lugar de aprendiz, de querer se conhecer e aprender sobre a sua vida, a sua mente, ela se expande tanto que as coisas começam a dar certo. Então, procura, antes de olhar a rede social, de olhar o que fulano fez para você, o que ciclano fez contra você, olha para você, se conheça. Se precisar de um profissional, Mônica e Eduardo estão aqui para te ajudar, mas faça essa autoanálise de quem você é, para onde que você quer ir, e se os passos que você está dando condizem com a sua essência, com o seu propósito de vida. E eu não tenho dúvidas que qualquer projeto que você faça vai dar certo.
Obrigada, Amanda. Nada. Eduardo, o que a gente fala para essa mulher Depois aí, do que a Amanda falou, acho que não precisa, né? Imagina, Foi bem queremos assertiva. ouvi-lo. né? Amanda, muito obrigada por você ter colaborado aqui com as pessoas que estão buscando uma mente em foco, né? A gente está nessa jornada, né, de autodesenvolvimento, né, desenvolvimento pessoal. Eu acho que a gente está numa jornada de ser humano, né? Sim, E muito eu obrigada. agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz, viu? Muito produtiva essa mesa, de verdade. E muito obrigada, Eduardo. Imagina, eu que agradeço. Eu falo que a psicanálise ela não tem o intuito de curar a pessoa, de transformar ela em outra pessoa. Esses papéis todos que todos perfazem, a mulher especialmente, com inúmeras atividades que são realmente extenuantes. Minha esposa vai ver logo, um beijo para ela. A ideia é entender que eu represento esses papéis, eu faço esses papéis e encontrar uma harmonia entre eles, de uma melhor forma que não me tire do prumo. Mas eu agradeço, você disse no começo, não, puxa, o Eduardo apareceu na minha vida. Eu digo, não, a Mônica apareceu na minha vida, a Amanda apareceu, onde a gente pôde conversar e certamente em mim, em vocês, em todos aqui, algo mudou, alguma coisinha. E isso, para mim, representa uma certa imortalidade que vem sendo transmitida. É verdade. Então, é verdade. eu que agradeço imensamente por vocês estarem comigo. Gente, meu muito obrigada a essa casa que nos acolheu, a você que está se permitindo esse tempinho aí, né, de compartilhar. Lembre das pessoas, ajude as pessoas, colaborem para que seu mundo possa ser um mundo melhor. Uma mente em foco para você e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração.